Então, boa noite a todos que estão aí começando essa última aula, né? Todos nós que fomos nessa jornada desse semestre, né? Que teve altos, baixos, teve todo tipo de coisa nesse semestre, mas a gente foi melhorando com a pandemia, a gente foi entendendo como é que funciona. Eu acho que ficou até interessante a maneira de se fazer as aulas. Bom, a gente vai continuar falando de capacitação e treinamento, tá? Nessa última etapa, nessa segunda parte, a gente vai falar de instrução de trabalho para cálculo de pesagem de matéria-prima. Como eu prometi para vocês, é um assunto que gera muitas dúvidas e vocês, como farmacêutico, precisam passar esse conhecimento para os seus colaboradores. Tá? Um colaborador que sabe fazer os cálculos, que sabe realmente o que está fazendo, tem consciência da lógica dos cálculos da manipulação, ele é um ótimo aliado dentro da farmácia de manipulação. Então, treinar as pessoas para que elas entendam os cálculos nunca é desperdício de tempo. Tá? Você tem um sistema de computação que te dá aí alguns resultados, te dá os resultados, mas você tem que conferir esses resultados e ter pessoas para reconferir para você também é muito bom. Na hora da pesagem, você ter um pessoal experiente, um pessoal técnico que consiga observar e questionar dados, né? Eu acho que o farmacêutico ele tem que sempre estar aberto a ensinar. Tá? Quando você forma em farmácia, tá, você também ganha o diploma de professor, porque boa parte da vida de quem gerencia uma farmácia ou gerencia um estabelecimento ou esteja na indústria é ensinar aquelas pessoas que são subordinadas dela. Né? Então, a profissão de farmacêutico ela é muito voltada para o ensino, para a docência daquilo que você aprendeu. Tá? Então, vale a pena você ter pessoas que sabem o que vocês estão fazendo. Tá? Na hora de um problema, as pessoas te defendem, porque elas sabem que o conhecimento está ali, que você não prende conhecimento, que você passa conhecimento. Isso é muito bom. Né? Acho que faz parte. Né? Das empresas que eu trabalhei, que eu saí, eu sempre gostei de deixar tudo muito bem organizado, gostei de deixar tudo bem adiantado. Eu não gosto de deixar ponta solta, se eu sair, eles vão precisar muito de mim. Não, isso é... Né? A empresa tem que continuar fluindo, assim como a sua vida também tem que continuar fluindo. Então, quanto mais você repassar conhecimento, melhor. E aí a gente vai falar aqui de cálculo de pesagem. Deixa eu ver aqui que meus slides aqui estão... Como é que estou passando? Agora sim. Bom, qual que é o objetivo, então, da gente treinar essas pessoas? Assegurar que a pesagem das matérias-primas seja realizada da maneira adequada, atendendo aos requisitos especificados no pedido. Tá? Interessante pensar. Pessoal que é auxiliar de laboratório, geralmente tem ensino médio, tá? Ainda não tem aí uma capacitação técnica. Existem alguns cursos profissionalizantes que algumas pessoas fazem de manipulação de medicamentos para que você tenha isso no currículo quando surgir a vaga. Né? Então, existem algumas empresas que dão um curso aí para auxiliar de laboratório, mostrando para eles as técnicas básicas. Mas no mercado comum você não vai encontrar tantas pessoas qualificadas e você vai ter que fazer essa qualificação geralmente para pessoas de ensino médio. Tá? Autorizar a autoridade na pesagem das matérias-primas é da gerência de laboratório, o farmacêutico gerente de laboratório é que tem autoridade na pesagem de matéria-prima, então você tem que saber o que os funcionários estão fazendo e saber repassar isso também é muito interessante. Tá? A distribuição desse treinamento fica entre o auxiliar de laboratório, a diretoria geral da qualidade e a gerência de laboratório. As referências utilizadas e que servem de padrão para esse tipo de protocolo de treinamento são a NBR ISO 9001-2000, né, que é uma das ISOs mais utilizadas em farmácia de manipulação. Tá? Deve ter saído já novas normas depois da 2000, mas esse parâmetro dessa aula foi feito com parâmetro na 9001-2000. O Manual da Qualidade, que é um documento aí que toda farmácia ou toda empresa que tem qualidade tem que ter. Então, os parâmetros desse treinamento tem que ter referência no Manual da Qualidade. Né? Não pode ir contra. O Manual da Qualidade é como se fosse a constituição da qualidade que você tem dentro da farmácia. Você não pode fazer uma coisa que vai contra essa constituição da qualidade, que é o Manual da Qualidade.
E a RDC 67 de 2007, que é aquela exigência máxima da vigilância sanitária com relação ao que acontece dentro de uma farmácia de manipulação. Tá? Bom, regra básica, vamos começar então, quando a gente começa a falar de pesagem, tá? E alguns de vocês vão fazer isso amanhã no laboratório, tá? A gente começa falando de regras básicas. Então, antes de efetuar a pesagem e a preparação das fórmulas, devem ser feitos os cálculos necessários para determinar a quantidade de cada componente utilizado. Tá? Então, você tem que ter em mente que as fórmulas elas são desmembradas em matérias-primas e excipientes. E você tem que ter em mente que cada um desses produtos tem um peso. Tá? Então você tem que calcular o peso individual de cada produto. Tá? Professor, mais uma vez, vem no computador isso para mim, professor. Eu não preciso me preocupar com isso, precisa. Você precisa entender o que está sendo feito no computador para caso ocorrer alguma duplicidade. Você tem uma equipe de vendas, que não é de ensino superior também, que calcula a fórmula no computador ou insere os parâmetros no computador. Então, a conferência do farmacêutico dos cálculos é primordial para que a medicação tenha qualidade. Tá? Não só na indústria, na manipulação, na indústria também. Regra básica, então, de conversão. Vamos converter. Né? Básico do básico. Para transformar grama em miligrama, multiplica por 1000. Para transformar miligrama em grama, divide por 1000. Professor, isso eu sei desde que eu aprendi a andar para trás. Tá bom, você sabe. Tá? Mas eu conheço muitos alunos que não têm a noção do que é 1 miligrama. E de que esse 1000 miligramas equivale a 1 grama. Tá? Então, tem alunos de faculdade que não sabem, tem farmacêuticos formados que não sabem, ou que não têm a noção, sabem, mas não têm a noção da importância de saber, né? Então, isso também é muito importante, você ter essa noção de saber essa conversão de dados, né, como elas funcionam, e quando a gente começa um treinamento de pesagem, a gente fala básico, do básico é saber transformar grama em miligrama, multiplicar por 1000, grama para miligrama, e dividir por 1000 se você quer transformar de miligramas para gramas. Tá bom. Então a gente vai ter que aprender a desenhar isso para que as pessoas não esqueçam nunca mais. Né? E é bom que você tenha o seguinte quadro colado na parede da sua farmácia de manipulação. Eu quero ver até se eu coloco isso nos laboratórios da faculdade, porque eu acho muito interessante que as pessoas já tenham esse tipo de prática de conhecer e entender medidas e volumes. Vamos ver aqui. Nosso quadro é esse. Tá? Aqui a gente tem uma noção básica de matematicamente quanto que funciona a conversão de grama para miligrama. Tá? Então a gente tem aqui nesse quadro azul, atentem aí ao quadro azul, primeira linha. 1 grama equivale a 1000 miligramas. Nossa, hoje está entrando atrasado, pessoal. Vocês estavam fazendo alguma atividade fora? Então atentem aí ao quadro azul, 1 grama equivale a 1000 miligramas. 0,1 grama equivale a 100 miligramas. 0,01 gramas equivale a 10 miligramas e 0,001 gramas equivale a 1000 miligramas, 1 miligrama, certo? Por que é interessante ter esse quadro azul? Porque geralmente as prescrições médicas são em miligramas, tá? E aí você tem esse quadro azul, aí o médico prescreve para você 500 miligramas. Você vem aqui no 100 e troca o 1 por 5. E vem aqui no grama e troca o 1 por 5 também. Então você sabe que 0,5 gramas é 500 miligramas. Se o médico prescreve 50 miligramas, você vem aqui e troca. Do 10 para 6, 60 miligramas, você vai ter 0,06 gramas. Tá vendo? Tanto que esse quadro auxilia na hora de você ter a percepção do quanto que é a transferência de miligramas para gramas. Ah, mas é só dividir por 1000, certo? É só dividir por 1000, mas aqui você tem uma visualização dessa regra de conversão, tá? De 50, 60, 100 miligramas, você consegue ver a diferença. E aqui em gramas é o quanto você vai pesar na balança. As balanças são padronizadas para gramas. Então você tem aqui uma noção de quanto você vai pesar no produto lá na balança. Tá? Então a gente tem aqui, para converter, uma questão simples também, a gente tem as unidades mais utilizadas no laboratório, né, que é quilograma, grama, miligrama e micrograma, que pode acontecer também.
Para converter de quilograma para grama, eu multiplico por 1000. Para converter de grama para miligrama, eu multiplico por 1000. E para converter de miligrama para micrograma, eu também multiplico por 1000. Quem esteve lá na aula semana passada viu e utilizou esse quadrinho com a gente lá no laboratório, né, para fazer as cápsulas, né, que eu estou mostrando para vocês mais uma vez, para vocês terem essa noção. E para fazer o contrário também, de micrograma para miligrama eu divido por 1000, de miligrama para grama eu divido por 1000, e de grama para quilograma eu divido por 1000 novamente. Então, se eu tenho uma medicação em micrograma e eu quero saber o quanto que eu tenho que pesar em grama, eu tenho que dividir por 1000 e depois dividir por 1000 novamente. Tem que dividir por 1000 duas vezes. Tá? Se eu tenho ela em quilogramas e eu preciso saber quanto que ela vale em microgramas, eu tenho que multiplicar por 1000 três vezes. Então, ter esse quadro, tá? Para que o aluno tenha essa noção, para que o seu auxiliar de laboratório tenha essa noção de medida, unidade de conversão, é a primeira regra básica importante. Segunda regra básica importante, a regra de 3. Entender como funciona a lógica da regra de 3 salva e livra você de muita coisa dentro da farmácia de manipulação ou nas contas dos cálculos farmacêuticos. Né? A regra de 3 ela é uma regra muito utilizada, que é uma regra de proporção. Então, se você tem algo que equivale a algo, você pode fazer a proporção maior ou menor com relação àquele padrão que você já tem. Tá? E aí você encontra um padrão. Nós temos, por exemplo, aqui nesse detalhamento de responsabilidade, se uma fórmula de 200 gramas contém 15 gramas de sílica, pronto, você encontrou o seu padrão. Tem alguém chamando aqui? Sim. Então vamos lá. Se você tem uma fórmula onde 200 gramas da fórmula tem 15 gramas de sílica, você tem seu padrão, 200 gramas. Dentro desses 200 gramas tem 15 de sílica. E aí eu preciso fazer 300 gramas dessa fórmula, quantos gramas de sílica eu devo usar? Aí você faz 300 gramas para X. E aí você mostra, desenha a setinha, que é uma multiplicação cruzada. 200 vezes X é igual a 300 vezes 15. Isso é regra de 3 básica. Tá? E aí você faz a multiplicação. 200 gramas vezes X é igual a 300 gramas vezes 15, 200 gramas vezes x é igual a 4.500, está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, 4.500 dividido por 200, x é igual a 22,5 gramas de sílica, que devem ser utilizados para realizar ou fazer 300 gramas da referida fórmula. Tá? Bem simples, bem fácil, para você explicar e a pessoa não esquecer mais para que serve a regra de 3 e como ela funciona. Tá? Diluições e fatores de correção são outros problemas que podem aí causar um pouco de gasto de fosfato do cérebro. Né? O cérebro queima ao pensar em diluições e fatores de correção. Aqui a gente tem algumas regras bem simples e bem interessantes para se fazer diluição e fator de correção. Quando a gente pensa, por exemplo, em 1%, 1% significa uma parte de 100, 1 por 100, né? Uma parte de 100. Tá? Isso significa que você faz a conta inversa, 100 dividido por 1, que vai ser igual a 100, que é o fator de correção. Então, se você tem algo que é 1%, o fator de correção para esse 1% é 100. Tá? Se você tem algo que é 25%, 25 por 100, então você pega o 100, divide por 25, você vai ter um fator de correção de 4, certo? E aí você tem o fator de correção 4. Se você tem 0,1%, aqui a gente cresce uma vírgula na direita e aumenta um zero. 1%, 0,1% significa 1 por 1000. Alguém entrou de novo aqui na aula. Só um minuto. Tá? E aí você faz o inverso, 1000 dividido por 1 é igual a 1000. O fator de correção para 0,1% é 1000. Para 5%, 5 por 100, né? 100 dividido por 5 é 20, o fator de correção para 5% é 20. Então, assim você faz facilmente, deixando uma tabelinha dessa também na parede, né? Por exemplo, se aparecer 6%, a pessoa vem aqui e troca o 5 por 6, faz 100 dividido por 6 e acha o fator de correção. Se aparece 75%, a pessoa veio aqui
troco 25 por 75, 75 por 100, 100 dividido por 75 e acho o fator de correção. Então, é prática, rotina, você vai entendendo que essa matemática é sempre igual. Apareceu uma vírgula, você faz os cálculos mais uma vez, considerando a vírgula. E vai indo. Bom, se o produto está diluído em 100 partes de um veículo inerte, ele deve ser multiplicado pelo mesmo valor que no final de 100. Ou seja, 1 vezes 100 é igual a 100%. Certo? Então ele está aí diluído, o produto em 100 partes de veículo inerte. Aqui a gente tem alguns exemplos de conta com diluição e fator de correção. Um exemplo bem interessante é a clorexidine, 20%. Tá? E aí a gente tem que achar a prescrição do médico, que é solução de clorexidine 0,12%. Então ele já está diluído e você vai diluir ele ainda mais. O médico pediu 1 litro. É calculado da seguinte maneira, dados. Nós temos que 20% é igual a 100 dividido por 20, o fator de correção da clorexidine é 5. Tá? 1.000 ml dividido por 0,12%, a gente tem 1,2 ml de ativo, que a gente vai precisar para fazer a clorexidine. Vezes o fator de correção, a gente tem 6 ml da solução de clorexidina a 20%. Aí 1.000 menos 6, a gente tem que colocar ou completar com 994 ml de água, solução aquosa de clorexidina. Então você vai usar aí, no final das contas, 6 ml de clorexidina a 20% em 994 ml de água. Né? Isso aí é diluição, fator de correção bem simples para clorexidina. Para encapsulados, a gente considera os seguintes itens no cálculo de pesagem de encapsulados. A dosagem de cada componente, quantidade de cápsulas ou envelopes, a diluição dos componentes, se houver, a unidade de medida apresentada, né, medidas especiais, a gente tem que converter conforme tabelas, como unidades internacionais, unidades TR, né, ou TR, né, microgramas também, a cápsula adequada a ser utilizada, a quantidade de excipiente necessário. Aqui a gente tem um exemplo de prescrição bem interessante, porque ela tem aí vários componentes, né? Imagina você, se eu dou agora essa fórmula para vocês fazerem e fala assim, pessoal, faz para mim aí esse complexo vitamínico, né? Vamos ver aí, vocês estão formando já, eu acho que vocês conseguem fazer essa prescrição. Piridoxina 60 miligramas, cistina 20 miligramas, vitamina B12 100 microgramas, biotina 0,2 miligramas e vitamina A 25 mil unidades internacionais. A gente tem que olhar na tabela para a vitamina A. Recipiente, uma cápsula, né, QSP 100 cápsulas. Como é que a gente pesa isso? Primeira coisa que eu dou como dica é a gente ir e calcular os produtos que não tenham fator de correção, são aqueles mais simples. Tá? E aí a gente tem aqui nessa prescrição 3 produtos que não precisam de fator de correção: a piridoxina, a cistina e a biotina. Piridoxina, então, serão 60 miligramas vezes 100 cápsulas, que dá 6.000 miligramas, né? Dividido por 1.000, a gente tem um total de 6 gramas. Calculei a piridoxina, anotei na minha ficha de pesagem, vou para o próximo. Cistina, 20 miligramas, vezes 100 cápsulas, dá 2.000 miligramas, dividido por 1.000, 2 gramas. Calculei a cistina, anotei, chequei na minha ficha de produção, vou para o próximo produto. Biotina, né? 0,2 miligramas, vezes 100 cápsulas, deu 20 miligramas, dividido por 1.000, 0,02 gramas de biotina. Então nós temos aí o cálculo de 3 das 5 matérias-primas, né, ou 5 princípios ativos, né, para fazer essa prescrição. Agora eu vou para os mais difíceis. Terminei os mais fáceis, chequei, faço os mais difíceis. Próximo, vitamina B12, 100 microgramas. Tá? O que a gente tem de interessante? A vitamina B12 ela é diluída, 1 para 100, então a gente tem que calcular esse fator. A vitamina B12, então, é 100 microgramas vezes 100 cápsulas, que é igual a 10.000 microgramas. Se você ainda não fez a conversão, mantenha a unidade, para você saber que você precisa fazer a conversão. E aí você vai multiplicar por 1.000, você vai ter 10 miligramas. Tá?
Vitamina B12 está diluída 1 para 100. 1 miligrama, então, dela contém 100 miligramas. 10 miligramas vai ter X. Então, você vai fazer aqui, regra de 3, X é igual a 1.000 miligramas, que é igual a 1 grama. Multiplica por 1.000 novamente, 1.000 miligramas, você vai ter 1 grama. Então, aqui, você aplicou o fator de correção com a regra de 3 e depois você fez a transformação de miligramas para gramas. Então, vitamina B12, você vai ter que pesar 1 grama dela diluída. Se você tiver ela pura, né, e aqui você tem que explicar bastante para o seu colaborador. Se você tem ela pura, ela tem que ficar guardada, lacrada, escondida longe da área de pesagem. Porque se a pessoa pega 1 grama dela pura, ela está mandando 100 vezes mais do que o que é pedido, tá? Aqui você vai ter a vitamina B12 diluída de 1 para 100. Então você tem que deixar na área de pesagem a vitamina B12 diluída, nunca a pura. A pura ela tem que ficar lá no laboratório de controle de qualidade ou numa seção separada de matérias-primas puras que estão aguardando a diluição, ok? Outro exemplo de prescrição de próximo, né, a vitamina A, 25.000 UI. O que seria esse UI? Né? Esse UI pega muita gente. Né? Eu mesmo, quando entrei na farmácia de manipulação, mal entendi o que era essa unidade internacional. Tá? As vitaminas e alguns produtos são calculados em unidades internacionais. E aí você pode observar tabelas ou pode ver o laudo dessa matéria-prima para saber se corresponde ao que está nas suas tabelas. Aqui a gente vai usar na tabela que a vitamina A é mais ou menos, ou aproximadamente tabelado, que 500.000 unidades, ou meio milhão de unidades, corresponde a 1 grama. E aí a gente vai converter a unidade em gramas pela regra de 3 simples. 500.000 unidades internacionais equivale a 1 grama. 25.000, que é o que o médico pede, equivale a X gramas. Então o médico pede 0,05 gramas por cápsula. E a gente tem que fazer 100 cápsulas, multiplica por 100, tem que pesar 5 gramas de vitamina A. Chequei os 5 princípios ativos, né? Voltei lá na fórmula, então os princípios ativos da fórmula devem ser pesados nas seguintes quantidades: 6 gramas de piridoxina, 2 gramas de cistina, 1 grama de vitamina B12, 0,02 gramas de biotina e 5 gramas de vitamina A para fazer a formulação. O recipiente é outro detalhe à parte, que vai depender da densidade do pó, para a gente fazer e saber qual cápsula que vai. Tá? Hidroxizine, 15 miligramas, 60 cápsulas. Uma prescrição bem simples. Aqui não tem fator de correção, prescrição direta em cápsula. Então você faz hidroxizine 15 vezes 60 cápsulas é igual a 900 miligramas. Já tirei a unidade aqui para vocês terem uma questão de aumento de dificuldade para vocês prestarem atenção no cálculo que a gente está fazendo. 15 vezes 60 é igual a 900, dividido por 1.000, a gente tem que pesar 0,9 gramas de hidroxizine. Né? Diurético. Recipiente, que é SP uma cápsula, e a gente vai ter que calcular esse recipiente dependendo da densidade do pó, ou seja, o quanto falta para completar uma cápsula na manipulação é o que a gente vai preencher com o recipiente na formulação. E depende do pó de cada produto, da densidade desse pó. Né? O computador calcula. Amanhã, em laboratório, também vou ensinar vocês a calcularem essa densidade e como ela influencia no resultado final das cápsulas. Outro exemplo, vitamina E, 400 unidades internacionais, 60 cápsulas. Aqui a gente tem interessante que além da vitamina E ser em unidades internacionais, geralmente ela vem um teor de 50%. Você tem que jogar um fator de correção 2. Então aí você vai, para a vitamina E, uma unidade internacional é igual a 1 miligrama. Então, 400 unidades internacionais vezes 2, que é o fator de correção, equivale a 800 miligramas. Desculpe, pessoal. Cirurgia aqui no nariz ainda incomoda um pouquinho. É coisa rápida. Bom, esses 800 miligramas vezes 60 cápsulas, 48.000 miligramas, dividido por 1.000, a gente vai ter 48 gramas. Essa dose é condicionada em 2 cápsulas de 1 grama, ou seja, um total de 120 cápsulas. Quando isso acontece, a gente diz que a fórmula dobrou. Tá? Então, a gente vai precisar de colocar 48 gramas e o médico pediu 60 cápsulas. Não cabe. Aí a gente vai pegar esse pó,
né, e colocar ele em 120 cápsulas, aí cada cápsula vai ter 200 UI, tá? E aí esses 200 UI que cada cápsula vai ter, o paciente vai ter que tomar 2 cápsulas para chegar na dosagem que o médico pediu. Tá? Então a gente tem esses detalhes também com relação à fabricação das cápsulas. Outro medicamento encapsulado, né, magnésio, beta-caroteno, selênio e cobre. Né, a gente tem aí alguns detalhes, e essas fórmulas aqui arrepiam o cabelo do pesador, de quem vai pesar, né, e muitas vezes também o farmacêutico tem que ter uma paciência redobrada, porque são medicamentos, os minerais, né, e aqui a gente tem um antioxidante também, o beta-caroteno, são medicamentos que têm fator de correção alto, e, além disso, eles podem ter também unidades internacionais no meio, fator de correção, de diluição, né, e tudo mais. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer os cálculos desses medicamentos. Tá? Por exemplo, o magnésio 20%, o fator de correção é 5%. O beta-caroteno, além do fator de correção de 10% que ele é, a gente tem que converter de unidade internacional. O selênio, 0,2%, tem um fator de correção de 500. E o cobre, 10%, tem um fator de correção de 10. A gente tem um exemplo do magnésio, né, 20%, fator de correção 5, e a gente faz magnésio 100 miligramas vezes 60 cápsulas, vezes o fator de correção, que é 5, dividido por 1.000 para transformar de miligramas para gramas, é igual a 30 gramas que eu tenho que pesar do magnésio 20%. Certo? Aí a gente pensa bem e fala assim, não posso, né, utilizar o fator de correção 2 vezes ou a multiplicação, né, a conversão de miligramas para gramas. A gente tem que tomar muito cuidado com esses detalhes. Outro aqui é o beta-caroteno, se ele é 10%, o fator de correção dele é 10. Tá? E se ele tem em 1 miligrama 1.667 UI, e o médico pediu 25 mil UI, a gente faz a regra de 3. 1 miligrama, 1.667 UI, x miligramas, 25 mil UI. X é igual a 25 mil vezes 1 dividido por 1.667. 25 mil UI seriam 15 miligramas. 15 miligramas vezes 60 cápsulas vezes 10, que é o fator de correção, dividido por 1.000, para converter de miligramas para gramas, nós temos que pesar no final de beta-caroteno 12 gramas. Esse é um dos mais complicadinhos que eu tenho aqui para vocês hoje. Né? Mas você saber retirar da fórmula esses 25 mil e entender que o médico está pedindo 15 miligramas por cápsula, e aí você faz o restante do cálculo comumente. Né? É só entender que a gente tem essas tabelas diferentes para cada um desses produtos. Outro exemplo, né, aqui a gente já vai para os produtos de uso externo local, os cremes, né? A gente tem a ureia aí 10%, óleo de amêndoas 5% e creme lanete 100 gramas. O volume total da fórmula é de 100 gramas. É o primeiro dado que a gente tem quando a gente parte para produtos de uso externo. Qual que é o total que eu vou fazer? Né? Até para as cápsulas a gente se pergunta qual que é o total que eu vou fazer para eu saber a pesagem. Total aqui 100 gramas. Tá? Portanto, para pesarmos devemos fazer os seguintes cálculos. Ureia, 10 vezes 100 gramas dividido por 100, que é uma regra de 3 simples aqui já colocada, é igual a 10 gramas. Ou digitar na calculadora. Pode digitar direto na calculadora, pode usar a calculadora para fazer essas contas. 100 vezes 10%, a gente tem 10 gramas de ureia. Óleo de amêndoas, 5 vezes 100 dividido por 100 igual a 5 ml, ou digitar na calculadora 100 vezes 5% igual a 5 ml. E aí você usa aquele botão de porcentagem que tem na calculadora para fazer esse cálculo. Né? Digita lá 100 vezes 5%, você vai saber quanto que é 5% de 100 que você precisa para utilizar naquela formulação. No final, para saber o quanto a gente completa de creme lanete, a gente já tem aí a ureia 10 gramas e o óleo de amêndoas 5 ml, pesamos o total, ou calculamos o total do lanete, menos 10 gramas de ureia, menos 10 gramas de óleo de amêndoas, que é igual a 85 gramas no total. Certo? Primeira formulinha de produto para pele. Aqui a gente tem outra interessante, que é o lactato de amônio, 14%, loção Croda, 120 ml. Aí a gente tem atenção, essas intenções têm que estar muito bem colocadas na cabeça do manipulador. Né? Lactato de amônio é diluído a 50%.
Portanto, necessitamos de um fator de correção, que nesse caso é 2. Assim como foi na vitamina E, o lactato de amônio também tem um fator de correção 2. E aí a gente calcula lá na calculadora, pode ser na calculadora direto. 120 ml, que é o total que eu quero da fórmula, vezes 14%, é igual a 16,8 ml. Vezes 2, que é o fator de correção, que é um total de 33,6 ml de lactato de amônio. E aí a loção Croda vai ser os 120 ml menos 33,6 ml, que é o de lactato de amônio, que é igual a 86,4 ml. Então a fórmula calculada vai ser o lactato de amônio 33,6 ml e a loção Croda 86,4 ml. Mililitros. Fórmula coenzima, tiomocase, triac, né? Nem sei se isso ainda pode ser feito em manipulação, né? Era muito feito antigamente, essas enzimas para a pele, mas não sei ainda se é manipulável, né? Tiomocase, 700 UTRs, que é uma unidade do produto, a gente tem em tabela, e o triac, 250 microgramas, no creme de óleo de amêndoas, 120 gramas. Cálculo, tiomocase, 1 grama, 1 miligrama equivale a 350 UTR, né, 1 para 100, ele é diluído também, e o triac também é diluído 1 para 100. Tiomocase, então, a gente faz aqui 1 miligrama equivale a 350 UTR, x miligramas, 700 UTR, o resultado, 2 miligramas. Dividimos por 1.000, 0,02 gramas, vezes 100, que é o fator de correção, nós temos uma pesagem de 0,2 gramas de tiomocase. Para o triac, nós temos 250 microgramas vezes 100, né, 1 para 100, que é igual a 250 mil miligramas, dividido por 1.000, não, peraí, 1.000 por que o fator de correção confunde, tá? Nós temos o triac diluído 1 para 100, então nós temos 250 microgramas, vezes 100, nós temos o fator de correção, então nós temos que pesar 250 mil microgramas. Dividido por 1.000, nós temos 250 miligramas, dividido mais uma vez para 1.000, 0,025 gramas do triac diluído. Certo? Então a gente tem aqui o triac diluído, a gente usou um fator de correção no triac. Outra fórmula aqui interessante, a gente pode usar ácido retinóico, 0,05% no gel de Carbopol, que é SP 30 gramas. 30 vezes 0,05%, que é o total, né? Usando na calculadora, nós temos que vamos precisar de 0,015 gramas. Direto na calculadora a gente faz essa porcentagem. 0,015 gramas vezes 100, que é o fator de correção, é igual a 1,5 ml de ácido retinóico a 1%. A base é o total das 30 gramas menos 1,5 gramas, que vai ser igual a 28,5. Essa é a quantidade suficiente para fazer 30 gramas de produto. Ácido glicólico, né? A gente tem que ver no estoque se a gente tem ele puro ou se a gente tem ele diluído a 70%. Aqui o médico pediu ele a 10% no gel de natrozol, 60 gramas. Ácido glicólico, então, 70%. Fator de correção para 70% é 1,43. E aí a gente calcula 60 vezes 10%, que é o que a gente quer, é igual a 6 ml. 6 ml vezes o fator de correção, 1,43, igual a 8,58 ml. Se a gente tiver o ácido glicólico a 70%, ele é vendido pelos distribuidores a 70% ou 98%. Se ele for 98%, fazemos os mesmos cálculos, só que com fator de correção 1,02. E a gente vê aqui, 60 vezes 10%, 6 gramas. 6 gramas vezes 1,02 é igual a 6,12 gramas, certo? E aí a gente tem que ver no estoque qual dos dois a gente tem, de ácido glicólico. Para o ácido glicólico, a gente tem aí, né, esse fator de correção e a utilização da trietanolamina ou hidróxido de sódio como neutralizante, porque o ácido glicólico ele é muito forte, muito ácido. E aí a gente tem que deixar um pH em torno de 4,5 ou um pH a critério do médico. Exemplo 6 de creme, né? Hidroviton 2%, creme base 30 gramas. Na calculadora a gente faz direto 30 vezes 2%, a gente tem 0,6 ml de hidroviton. 30 menos 0,6 ml
29,4 gramas de creme base. Bem simples, bem fácil de calcular e fazer também. E por último, a hidroquinona. Hidroquinona 5% no gel de natrozol 30 gramas. Né? Usar sempre metabisulfito de sódio 0,1% em toda fórmula que contém hidroquinona. Isso aqui é básico para a hidroquinona não oxidar, senão a sua formulação fica marrom. E o cálculo é simples. 30 vezes 5% igual a 1,5 gramas. Metabisulfito 30 vezes 0,1% igual a 0,03 gramas. E o gel de natrozol 30 menos 1,5 de hidroquinona menos 0,03 gramas de metabisulfito. A gente tem aí 28,47 gramas de gel de natrozol para pesar finalmente. Bom, e aí a gente termina nosso treinamento, né? Vamos fazer amanhã a prática, né? Então, para quem está vendo aí na internet, que eu estou postando isso daí essas aulas no YouTube, né? Muita gente está acompanhando pelo YouTube, né? Infelizmente não vai dar para fazer essa aula online, mas é isso, né? Deixo com vocês agora a questão das dúvidas, se está tudo legal, se está tudo ok, como é que está a cabecinha de vocês com relação a esses cálculos. Dá tranquilo para fazer, pessoal? Professor, Sim. os cálculos eu acho que na hora que a gente for fazer, a gente vai dar um jeito, né? Uhum. Mas eu fiquei na dúvida, na verdade, não foi nem por conta da nossa aula, foi porque lá no meu trabalho a gente tem muitos estagiários. E um Uhum. estagiário, ele veio de um estágio, né, de uma farmácia em manipulação, e ele me questionou por que a gente usava água para injetáveis, para nossa manipulação. Uhum. Porque dizendo ele que lá na farmácia, ele citou o nome da farmácia, citou o nome do farmacêutico, e ele disse que lá não tem, que a água deles é só destilada ou deionizada e que eles não Uhum. utilizam a água estéril para fazer as manipulações deles. Aí eu Não, fiquei meio que preocupada, porque o certo não seria a água estéril? não. Para a gente fazer a. Desculpa, minha filha resolveu chorar agora. Para a gente fazer a manipulação de produtos não estéreis, a gente utiliza a água não estéril. A gente pode utilizar, inclusive, a osmose reversa, que é uma das mais utilizadas, desde quando eu trabalhei em manipulação, a mais utilizada era a osmose reversa. Mas também é bastante utilizada a água destilada, tá? E não é necessário mesmo ter a água estéril para se fazer manipulação, tá? Qual é o tipo de produto que você manipula? Não, lá a gente trabalha com produto estéreo. É implante dérmico, então tem que ser estéreo. Então tem que ser estéreo. Então, para farmácia de manipulação não precisa ser estéreo. Né? Produto, inclusive para a indústria, né? A indústria ela só é estéreo naqueles produtos que exigem esterilidade. Né? Para produtos que não são estéreis, não. E está certo, né? O farmacêutico está certo na conduta dele. Né? A gente não utiliza mesmo. Graças a Deus. Mais alguma dúvida, pessoal, com relação a isso? Ficou claro, Juliana, para você? Ficou sim, professor. Pessoal, amanhã então, 7 da noite, a gente faz nossa última aula prática. Agradeço a vocês aí, então, mais uma vez a paciência com esses transtornos que a gente passa, né? Menino chorando, né? Cirurgia, é tanta coisa que acontece no semestre, e vocês estão aí firmes e fortes, focados aí em terminar essa profissão cada vez melhor para vocês, né? Então, desejo melhor para todo mundo, né? Obrigado por mais esse semestre de paciência, né? E vocês fazem parte da minha profissão e espero fazer parte da de vocês também, tá bom? Muito obrigado mesmo a cada momento que a gente compartilhou aí nesse semestre, tá? Com certeza as provas serão tranquilas, com certeza todo mundo vai tirar nota boa, passar, e eu espero que, além da nota boa, cada um tenha
absorvido aquilo que precisava do conhecimento dessa disciplina, tá bom? Semestre que vem, então, a gente se vê mais, a gente se fala mais e espero que ao vivo, tá bom? Obrigado a todo mundo e até amanhã para os que forem na aula amanhã, né? Tchau, Precisando de mim, professor. podem me Tchau, contactar no pessoal. WhatsApp. Tchau, professor. Boa noite. Obrigado. Tchau, professor. Obrigada. Até amanhã. Tchau, Até gente. Até amanhã. amanhã. Precisando, pode chamar no WhatsApp ou pelo Alisson também, né? Pode fazer essa tabelinha tranquilo. Até mais, pessoal.